Sejam bem-vindos a mais um episódio do Batalks. Vocês estão vendo que voltamos às nossas origens. Quem tá aqui desde os primórdios do podcast e tá assistindo no YouTube esse episódio sabe que a gente tá aqui na minha casa, onde tudo começou, onde o podcast começou. Como eu tô agora na reta final da gestação, fica mais confortável pra mim gravar esses últimos episódios enquanto eu não ganho a Vita aqui em casa. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Pra bater um papo comigo hoje, super confortável aqui em casa. Eu tenho a honra e a felicidade de apresentar pra vocês uma pessoa que já esteve aqui no podcast falando sobre yoga, um episódio assim que foi muito assistido, as pessoas gostaram muito. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem, caso vocês tenham interesse de saber um pouco mais, porque hoje ela veio falar sobre um outro assunto, que é a Rê Appel, minha querida professora de yoga, antes da gestação, agora na gestação, porque ela também é especializada em yoga para gestantes. E a Rê teve uma maternidade que revirou muito como ela era. E ela vai contar um pouco disso pra gente. Ela vai contar como abrir mão do controle das expectativas, que é o que o yoga sempre ensinou a fazer. E quando ela se tornou mãe, ela teve que colocar tudo isso em prática. Rê, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Muito feliz de estar aqui de volta. Uma honra esse convite. E falar de um assunto que a gente gosta, né? E que agora é do teu interesse também. Total. Eu lembro que quando você teve a Ayla, você me gravou um áudio me contando como você tava. E você falou assim, mas assim, isso é papo por outra hora, porque acho que dá até um podcast. Sim. Estamos aqui agora, né, pra falar sobre isso. Então, a Ayla fez 2 anos. Sim. Faz 2 anos que você tá aí nessa jornada da maternidade. E passa rápido, meu Deus. Né? Sim. Parece que foi muito. ontem. E eu queria que você, começasse contando, né? Como que, enfim, como que foi a tua gestação, né? Todo o planejar, como que você se sentiu, assim. Porque você foi uma pessoa que me inspirou muito pra eu estar vivendo a gestação como eu tô vivendo, assim, de bastante presença, de curtir a gestação. Você tava dando aula durante a gestação, então conta desde esse comecinho. Bom, acho que desde o começo eu busquei, primeiramente, a partir do momento que eu decidi que eu queria ser mãe, eu fui buscar, primeiramente, em fazer um detox do meu corpo, em organizar o território aqui para esse bebê poder vir saudável. Então, 1 ano antes eu já comecei a me preparar de forma na alimentação, parar de beber um pouquinho, enfim, já não bebia muito, mas zerei, fui fazer meus exames de sangue. Eu acho que tem essa coisa de preparar o território para a vinda desse feto, né? Então, 1 ano antes, eu fui me preparar, fui começar a me informar, porque era um mundo totalmente desconhecido para mim. Cuidei bastante dessa parte, o Lui também, a gente fez exames, a gente começou a se alimentar melhor ainda, enfim, para poder tudo acontecer da melhor forma aqui para ela. Eu acho que já começa muito sobre soltar o controle a hora da concepção, né? Porque não tem assim, vou planejar, quero agora. É uma escolha que não cabe a gente fazer, né? É muito sobre confiar também nesse grande mistério. E eu lembro que eu já estava tentando, já estava ali liberando, não acontecia. Eu tinha ovário policístico, então isso já era uma coisa que na minha cabeça, vai demorar, vai ser difícil. Também comecei a dar mais atenção para isso, nesse detox aí que eu te falei. E aí comecei a ovular mais certo, consegui acompanhar a minha ovulação. E aí uma hora ou outra, simplesmente eu tava eu já tô contando como aconteceu, né? Eu tava com uma dorzinha no meu peito e essa dor era diferente do que eu já havia sentido há muito tempo. E brinquei assim, será que eu tô grávida? A gente tava vendo um sol nascer assim na janela e o Lui, não, tá doida? Impossível. E aí nisso eu tive um insight assim de que talvez eu teria que fazer o teste de gravidez. Porque eu tinha ido numa consulta com a minha dermatologista e ela falou, eu também estava com uma dorzinha no peito e tinha ovário policístico e engravidei. E eu entendi aquilo como um sinal, assim. Aí eu saí da farmácia, saí da consulta na dermatologista, peguei um teste de farmácia e fui pro escritório, pro banheiro de escritório.
eu trabalhava ainda na empresa, em Brusque. E, cara, eu fiz o xixi ali no teste, deu positivo. Ai, eu lembro que eu caí, assim, no chão. Porque eu ainda estava nesse processo de purificação. Eu não achava que ia vir agora, sabe? Então, depois eu vou linkar com o meu parto, enfim, as questões da forma como foi, com esse já aprender a soltar desde o início, porque quando eu estava lá tentando, meio apreensiva, ai, é hoje, ai, tô ovulando, é hoje, não acontecia. E quando eu resolvi soltar, eu falei, entrego, agora, na hora que tem que vir, vai vir, foi realmente onde aconteceu a gestação. Onde eu fiz o teste e deu positivo ali, né? Então já começou aí toda essa questão do controle, né? Eu tenho uma história muito parecida, né? Eu lembro que eu te acompanhei durante essa fase. Você veio aqui, lembra que a gente tava com plano alimentar, tudo. E aí você falava, ai, porque não foi. E aí foi num jogo da Copa que tu me contou. Que tipo, tava, eu fiquei, eu lembro até hoje, assim. Fui fazer o teste na Unimed já na hora pra ter certeza, não tinha ninguém, porque era Copa, tava a cidade vazia, assim, e eu lá, uau, naquela notícia eufórica que dá vontade de contar pra todo mundo. Não consegui me conter, já contei pra todo mundo na hora. Não, Tem assim, gente que consegue guardar, né? Eu não consegui. E aí foi muito incrível, assim. Aí, a partir dali, já começou outro mundo a se abrir pra mim. E essa questão do soltar o controle, ela é importante. Assim, é um pouco subjetivo a gente falar sobre isso, porque parece que é mais fácil falar do que fazer. E é mesmo. Porque eu também tenho SOP, síndrome do ovário policístico, e isso não necessariamente quer dizer, impede uma gestação, mas você não tem ciclos regulares, então você não sabe quando você tá ovulando. Então uma pessoa que quer se planejar para engravidar, ela nunca sabe quando fazer, né? Se vai tá valendo aquela vez ou não vai tá. O que também já é um pouco abrir mão e soltar, assim, né? E eu lembro que quando eu fui fazer o teste de ovulação, pra entrar nessa, vou tentar hackear aí minha ovulação, ver se eu consigo fazer um tracking de quando eu ovulo, eu não ovulava, e aquilo foi me dando um negócio. Por isso que esses testes, olha, eu não sei. Aí sempre aparecia a carinha feliz, né? A carinha quando triste. Quando tá ovulando, a minha era sempre triste. Aí eu comecei a entrar num lugar, não consigo, meu corpo não vai ser capaz, e bababá. Comecei a entrar num lugar bem ruim, assim, e até que o momento eu decidi que não, eu não ia mais me... fazer o teste. Até eu fazia pra ter uma noção, mas, tipo, às vezes você não tava no momento de ter relação. Aí ficava uma coisa forçada, né? O que muita gente passa, né? E que é sofrido, mulheres. assim. E aí eu lembro que no dia que deu a carinha feliz, eu fiz uma viagem e a gente não teve relação. Aí tu fica triste também, né? Aí eu fiquei, meu Deus, né? Mas tá. E mal sabia eu que eu já tava grávida. E mesmo quando a carinha tava triste, eu já tava grávida. Que bom. Por isso que não... mas eu não sabia. E aí eu tava nessa aflição e tal. E aí eu fui num... Como se fosse, tipo, um seminário de autoconhecimento de um final de semana. E a gente teve também uma... Foi uma dinâmica onde a gente fazia... Era guiado por uma meditação profunda. E aí a gente falava com o Mestre Jesus, que vinha falar com a gente e tal. E aí... Quando a gente voltava e abria os olhos, era pra gente escrever o que ele tinha nos dito. Tipo assim, bem ainda naquele estado meditativo, assim, né? E quando a gente... Aí quem tava guiando até falou assim, se vocês começarem a parar pra pensar o que escrever, parem, porque daí já é a mente que entrou. E eu lembro que eu escrevi assim, que eu não tinha que decidir nada, que já estava tudo decidido, que o melhor pra mim ia acontecer, que eu não tinha que escolher nada, já estava escolhido, que era pra eu deixar, entregar. E eu fiquei calma naquele momento, assim, eu falei, tá, então eu não tenho que decidir se eu vou engravidar agora, se eu não vou, se eu vou viajar, porque daí eu fico naquela, compro uma viagem, porque não sei se eu engravido e tal, enfim. Que eu só tenho que realmente soltar a mão, que já, né? Só que é um adendo, porque não é um soltar assim, soltar. É um soltar de um lugar profundo do coração, assim, de realmente confiar na vida, nas surpresas, no mistério. É realmente uma confiança, assim mesmo. Não é, vou soltar. Tem que acontecer assim, como se um destrave, assim, sabe? Interno. E isso, exato, só aconteceu porque eu tava ali num estado profundo de consciência e meditação. Exato. E aí, quando eu recebi aquela resposta do Mestre Jesus, eu acalmei meu coração, mas porque foi nesse lugar interno, não foi um dia assim, soltei, sabe? Mental. E aí, enfim, uma semana depois descobri que eu tava grávida também, né? As coisas já estavam se encaminhando, eu não tinha que decidir nada, controlar nada, porque no fim a gente não controla. E essa é um pouco da tua história, né? Mas como que você acha que o yoga te ajudou?
Então, nessa jornada aí. Aí descobri que eu estava grávida, continuei praticando, tive que ficar um pouquinho parada nos 3 primeiros meses, no primeiro trimestre ali, por conta que eu tive um descolamento, um deslocamento, né? Então, pediu para que eu ficasse em repouso. E mesmo que eu já era uma pessoa ativa, fazer exercício, eu decidi ficar em repouso, porque eu achei... É um período que eu quis tanto, por que agora eu vou ficar tendo que me exercitar ou não? Vou descansar, vou deixar isso acontecer e se firmar bem esse embrião, né? Ali, enfim, não fui além do que eu podia, realmente eu descansei e aí depois eu voltei a praticar, a fazer exercício. Porque Mas você continuou dando aula, né? Continuei dando aula, fui até 36 semanas com barrigão bem grande. Mas nesses 3 primeiros meses também dava aula, Eu dava né? aula, eu não lembro. praticava, né? Ficava mais quietinha. Então eu respeitei bastante esse primeiro trimestre, que eu acho importante. Sim. Respeitar se tu tem alguma coisa significativa ali, né? Então aí depois eu voltei, continuei dando aula, voltei a praticar pra mim. E eu sempre falei pra ti, né? A gente não vai buscar tanta informação até a gente ter a barriga. É uma loucura. Sim. A gente só vai buscar depois que realmente começa. Opa, tô grávida, se dando conta, assim, de que realmente eu tô. Então eu fiquei muito tranquila, assim, até o 4º, 5º mês, viajei, curti, priorizei parar um pouquinho também, tentava não me estressar muito no trabalho, enfim. Porque comecei a mergulhar um pouquinho mais profundo e buscar informações mesmo. E aí nisso eu já praticava, mas eu tinha o interesse de me especializar mais em yoga para gestantes. E nisso essa professora, a Roberta Gasparino, ali de Floripa, ela já fez a passagem, mas foi uma pessoa que me ensinou muito e que tinha muita bagagem. Ela trabalhava bastante, ela é da linha de Iyengar, mas ela também tem a formação com a Janet Balaskas, que fala sobre o parto ativo, que é uma literatura maravilhosa para quem quer informação e ser protagonista do seu parto, buscar informação sobre o teu corpo, sobre o parto inteiro, desde da concepção até puerpério, enfim, toda a fisiologia, tudo que acontece no corpo, ela ensina muito nesse livro. E hoje tem cursos dela ao redor do mundo inteiro, legal. Tem várias professoras e instrutoras da Janet. Então foi um livro que me abriu muito a cabeça, assim, sobre a minha liberdade de comandar o meu parto, de eu ser protagonista do meu parto, das posições que eu poderia tomar durante o parto, né, de não ficar deitada. Ela fala muito da verticalização, de você estar contra a gravidade. Enfim, é maravilhoso tudo que ela traz. Depois eu posso falar um pouquinho, assim, até tô com a minha apostila aqui para não deixar passar nada. Enfim, e aí a Roberta, ela lançou um curso de especialização para gestantes, bem quando eu estava grávida. Que legal. Então, para mim foi uma baita de uma oportunidade para eu experienciar, aluna, a formação de gestação, eu estando gestando. Então você teria o benefício. Porque eu dava aula para gestantes antes, só que é muito engraçado, é muito louco, assim, você dá aula sem estar experienciando aquilo. Eu passava coisas que eu vi que, opa, isso não é legal, porque dava cansaço. Até a Bruna, eu dava aula para ela, então eu passava sequências que para ela não estavam boas, mas que eu não tinha ainda essa percepção no corpo. Então foi importante eu ter no meu corpo, de eu imprimir isso e entender o que é estar gestando e o que é o yoga na gestação, né? Tanto que eu falo hoje para vocês, que são alunas da turma regular ali do Yoga para Gestantes. É totalmente diferente de uma prática em grupo, de um vinyasa, de um flow. Claro, você vai numa prática, o professor ele vai olhar para ti, ele vai adaptar, ele vai dar as coisas que você pode, que você não pode, mas as pessoas estão lá, não estão gestando, então é interessante criar essa comunidade já das mulheres que estão gestando e da gente fazer uma prática bem voltada para vocês, para as gestantes. Então, eu fiz essa formação com a Roberta Gasparino, ali em Floripa, onde foi um curso bem... a gente mergulhou profundo, ela até trouxe minha obstetra, que foi a Maristela Sens, lá de Floripa, ela deu aula pra gente, trouxe outros profissionais também, então foi bem voltado, foi muito importante esse curso na minha gestação e para eu poder hoje também estar trabalhando para passar para vocês. E aí eu fiz a formação, depois... A gente até fez em casais, depois os maridos acompanharam juntos, a gente simulou como que é essa fisionomia do parto, teve professores de fisiologia também, parteiras, enfermeiras, então foi muito rico essa formação e me ajudou bastante para eu poder hoje estar passando para frente, assim, sabe, Bah? E na hora do parto também? E na hora do parto também. Como que o yoga me ajudou, tu perguntou, né?
Na verdade, nisso tudo, né? Você já tá falando que o yoga te trouxe toda essa bagagem pra você entender um pouco mais do parto e que você seria um personagem principal ali, né? Uma pessoa ativa no parto. Mas durante toda essa jornada da gestação, assim, sabe? Claro, com certeza facilitou. Sim. Você sempre quis um parto natural, vaginal. A gente sabe que as posições de yoga ajudam muito até se desacelerar e esse ir soltando durante a gestação, para a grande surpresa que foi o seu parto, né? Que eu acho que coroou, assim. Acho que foi foi, tipo assim, a sua graduação no yoga. Não, faz toda a diferença. A gente preparar... Eu acho que assim, eu venho falando, se a gente quer um parto normal, a gente tem que querer. Porque, assim, você tem que meio que lutar para fazer isso acontecer, sabe? Porque é muito fácil tu cair numa outra via. Mas é muito particular essa escolha. O yoga, ele vai ajudar muito essa mulher, desde a preparação mental até fisiológica do corpo dela, né? Porque a prática vai ser voltada para... aliviar dores na coluna, dores na lombar, abrir espaço, abrir caixa torácica, descompressão da coluna vertebral, abrir espaço nos órgãos, né? Para esse bebê crescer ali dentro, bem tranquilamente. Então a gente fala muito em abrir espaços no yoga, né? Respirar profundo. E até para alongar, para fortalecer essa pelve, para preparar também esse reto abdômen, depois ajudar um pouquinho na prevenção da diástase, que também não foi uma coisa que eu me preocupei muito, porque eu sabia que tinha solução depois, né? Mas... E até porque é um grande músculo, e a tua barriga, ela faz Não tem, até meu médico ele falou assim, não tem muito como você prevenir muito, porque é um músculo muito grande, muito forte. Tipo, você pode fazer exercícios, mas a sua barriga vai expandir muito, né? Então... E o bom é que depois tem solução, Exato. Né? A gente pode voltar atrás. E ajudar principalmente, eu acho que mentalmente, assim, a respiração, a gente sempre tenta fazer pranayamas mais sedativos, mais relaxantes, mais calmantes, né? Então, tem contraindicações para gestantes. Então, a prática do yoga, ela é olhada para essa mulher, para esse período que ela está também, porque no segundo trimestre a gente já está um pouquinho mais ativa, se sente super bem, né? No 7º mês para frente, 8º, assim, quando a barriga começa a ter mais volume, a gente começa a adaptar bem, preparar bem o quadril dessa mulher para o parto, aliviar mais as dores dela, trabalhar as articulações, né? Eu sempre falo para vocês que tem a relaxina, que é esse hormônio que libera, que faz as articulações a liberar e se alongar. Então, a gente tem que cuidar para não forçar também. A trabalhar também essa coisa de se interiorizar, esse silêncio, essa conexão com o bebê. Eu acho que isso é fundamental, porque se a gente continua na nossa vida de trabalho, ali na rotina do dia a dia, engolindo a gente não tem um momento de conexão, né, com o nosso bebê. Às vezes está no final do teu dia, tu deita ali, pá. Mas a prática é bem voltada para essa conexão, sabe? Para a mulher também aprender a confiar no corpo dela, na intuição dela, que ela pode ter essa consciência de que o corpo dela sabe o caminho de parir, que esse bebê sabe nascer. A gente trabalha com visualização, com afirmações para o parto. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu fui desde o começo visualizando meu parto, fui fazendo afirmações, sankalpa, que a gente chama, né, que é uma frase curta, conjugada no momento presente. Então tu vai ali repetindo esse sankalpa a cada prática e tu vai materializar isso, porque eu sempre falo, a linguagem do coração é a que o universo entende. E eu acho que para um trabalho de parto também, o yoga ajuda bastante a gente a desligar o neocórtex, que eu sempre falo, né? Que essa veia da mente sempre tá, ligada. Então, aprender a soltar e desligar o mental, a encontrar relaxamento, desligar um pouquinho o sistema nervoso simpático, ativar mais o parasimpático, que é o sistema responsável pelo relaxamento, o nervo vago. Então, são várias questões, assim, o yoga eu acho fundamental na gestação, para essa mulher que quer parir normal, mas para essa também que escolhe ser outra via de parto, para ela se tranquilizar nesse momento, né? Porque independente, claro que uma prática vai te ajudar nas posições, vão te estimular, vão preparar o teu corpo para isso, mas também tem o pós, que entra muito o trabalho mental, o relaxamento e também essa entrega, né? Essa entrega que para mim foi a minha palavra, assim, na minha vivência na maternidade. Tá, Rê, e conta um pouco pra gente como é que foi toda essa parte de... Você pegou toda uma equipe de Florianópolis, aí acho que um tempo antes você se mudou pra Florianópolis, né? Pra já ficar, tipo assim,
No momento que ela quiser vir, eu já tô aqui e tudo mais. E como é que foi o teu parto? Conta um pouquinho. Bom, daí escolhi a equipe da Ama Nascer, que são maravilhosas, parteiras, obstetras. Fui querer ter o parto lá por causa dessa equipe, então eu escolhi a minha equipe, né? Acompanhei muito o trabalho delas, me conectei muito com elas, assim, aprendi muito com elas, são maravilhosas. A gente até pode deixar o link depois para quem quiser, o site, Instagram, enfim, da Ana Olivia Naver, que é uma parteira mexicana tradicional, perfeita, maravilhosa. Tem muito conhecimento. Eu fui para lá para ter o parto. Eu tinha minha equipe, tinha minha doula, que era a Raquel aqui da região. E as meninas, enfim, optei por... Você escolhe 2 da equipe delas, né? Então, eu escolhi a Maíra e a Maristela para me acompanhar nesse processo. E fui uma semana antes, eu fui com 37 semanas para Floripa, porque eu falei, não, eu quero essa reta final, eu quero só ficar na doce espera, assim. Andar na natureza, relaxar, me conectar, intencionar... para realmente estar esperando e deixar o meu corpo poder relaxar, porque é científico, é comprovado que as contrações do trabalho de parto ele vai desenvolver quando essa mulher estiver relaxada, quando ela estiver num ambiente seguro, num ambiente propício para esses hormônios começarem a agir, para começar a desencadear esse trabalho de parto, né? Então eu acho bem fundamental ali para o final da gestação, se puder relaxar, se puder já ir se desligando da tua vida ativa, sabe? Já vai encontrando, ficar mais por casa ali. Vai ainda trabalhar quem precisa, né? Não é todas que têm essa liberdade, mas eu indico assim, ir desacelerando a partir de 37 semanas e meia. Então eu fui para lá, para realmente poder já me direcionar bastante para esse trabalho, porque eu sempre levantei que eu queria muito um parto normal, vaginal, mas sempre também, como toda mulher, a gente quer a segurança e a saúde do nosso bebê e a nossa também, né? Não teria problema se eu tivesse que ir para outra via. E aí, contando do meu parto, assim... esse assunto sempre mexe um pouquinho, porque eu sinto que foi um evento muito profundo na minha vida, assim. Foi um evento que realmente a minha vida mudou depois. Não tem como não mudar, assim. Foi um evento muito forte, muito marcante. Acho que trazer um ser de forma... normal, humana, sem violência, sem nada assim de interferência é muito marcante assim na vida de uma mulher. Então assim, na minha história isso, claro, compartilhando a minha experiência, né? Eu comecei com 38 semanas e 5, estava andando normal, fazendo as coisinhas lá em Floripa, que a gente estava mais no final só curtindo. E teve um dia que eu cheguei em casa e aquela hora que a gente já tá com o barrigão, já tá pesando, deitei no sofá, coloquei as pernas pra cima, isso era 9 e pouco da noite, já tinha feito o meu pré-natal ali um pouquinho antes com a Maíra, uns 2 dias antes ela tinha ido ali fazer, porque a gente acompanhava de casa, né, não tinha ido no consultório da doutora Maristela, e tava tudo bem. Até então eu deitei e eu senti... Eu acho importante falar isso, Bá, porque era uma coisa que por mais que eu busquei informação, isso foi uma coisa que ficou assim, sem eu saber, porque até então eu achava que a pré-eclâmpsia, ela já era diagnosticada ali, tem tantas semanas que você sabe se tem pretensão a ter ou não ter, né? Então, no meu exame morfológico, agora eu não me lembro de quantas semanas, descartou pré-eclâmpsia, tu é uma gestante que não vai ter. E eu não sabia que a pré-eclâmpsia ela pode gerar no final da gestação. Pode, até mais comum. É até mais comum pro final. É uma informação que realmente, eu acho não que chegou, assim, passou batida pra mim. Uhum. Eu achava que eu já ia saber ali no meio da minha gestação se eu tinha a pretensão ou não a ter. E o que acontece? Eles conseguem calcular no morfológico a tua chance de ter ou não pré-eclâmpsia, né? Pelo morfológico. Mas, tipo, né, por conta ali da tua placenta, do útero, do bebê e tudo mais. Mas isso não descarta que você, isso é chance maior, que daí os médicos vão ficar mais de olho, ou chance menor, mas não é um descarte. Sim. Então, como eu havia tendo uma gestação maravilhosa, jamais imaginou. Tipo, eu jamais imagino que eu vá ter também. Um estilo de vida, né? A gente se cuida, se alimenta, faz exercício. Então, nossa, jamais assim passou pela minha cabeça que eu pudesse ter a tal da pré-eclâmpsia. E aí, nessa deitada minha da noite, às 10 da noite, eu sinto uma dor. Já no meio da tarde eu já havia sentindo um desconforto do lado direito aqui da minha barriga. E já me chamou um pouco a atenção, sabe? Porque era um desconforto diferente. Desconforto. Era do que você já tinha tido. Umas pontadas, assim, do lado direito. E aí eu não estava mais conseguindo caminhar direito. Então isso me chamou a atenção. Tá. Eu fui pro carro, falei pro Lui, olha, não vou mais ali. A gente tinha ido comprar um aquecedor, porque estava frio, era julho. Comprar um aquecedor para dar os banhinhos em casa e tudo mais, né?
E eu falei, não vou esperar no carro. E fiquei ali deitada, e, enfim, passou o dia, passou a noite, deitei no sofá. Veio esse desconforto do lado direito, e na mesma hora, sabe quando vem uns raios assim do lado da cabeça? Tipo uma dor de cabeça. Fisgada, assim. Umas fisgadas. Opa, me chamou a atenção, lado direito. E aí eu fui pesquisar na internet. Não sei se é bom ou ruim, nesse momento foi bom pra mim. Coloquei lá, né? Fisgada, lado direito, dor, lado direito. Pré-eclâmpsia, só dava isso ali na internet. E aí eu falei, Lui, vamos pra farmácia medir minha pressão. E aí, no que a gente foi pra farmácia, a pressão tava, eu acho que 17 por alguma coisa. Nossa. Eu já mandei pra minha médica. Na hora ela disse, vem cá. Aí começa a história de soltar o controle, porque a doutora Maristela, ela não atendia nas segundas-feiras. Ela faz plantão. Vou até falar, foi lá no HU, lá na UFSC, onde eu tive a minha bebê. Ela estava de plantão lá na segunda-feira à noite. Não é um dia que ela faz plantão, geralmente é a irmã dela que faz plantão na segunda. Exclusivamente naquela segunda ela havia trocado com a irmã dela de plantão. Ela disse que ela nunca trocou de plantão, que é muito raro ela trocar. E aí ela falou para mim ir para lá realizar os exames de sangue e para ver a tal da proteína na urina, se tinha para realmente tá atenta na pré-eclâmpsia. A gente foi pra lá na hora e eu perguntei, levo minhas coisas tudo agora ou não? E nisso eu já tinha preparado. Ainda que tu se atentou, acho que eu nem ia pensar. Vou fazer uns exames. Ainda bem que acendeu esse alertinha de perguntar, levo as minhas coisas. Porque eu tinha a intenção de que eu ia botar a minha velinha, a minha vela só de acender, né? Não pode botar o fogo, a minha vela de bateria. De ligar. O meu altar, enfim, tinha Tudo levado isso no algumas hospital. coisas para me ajudar. Eu tinha feito um cartaz com frases, afirmações, que lá na maternidade que eu ia até então eu podia montar um cantinho. E nisso eu perguntei, leva tudo agora ou não? Ela traz tudo, porque talvez tu não volte para casa. Então foi assim, tipo, em cima da hora, botando coisa na mala. A da maternidade já estava pronta. Fiquei. Ficou. Tinha levado meu açaí, que eu queria bater o shake da placenta. Levei umas comidinhas que tinha me orientado para levar. Entrei para fazer o exame, só que lá, como é um hospital público, eu não podia entrar com as minhas coisinhas todas. Depois que eu descobri que eu tinha que ficar lá, né? Então eu entrei. Teve que deixar tudo. Tive que deixar tudo. Eu fiz os exames de sangue e o da urina e realmente apontou para eclâmpsia. E aí, a partir daí, tudo mudou, né? Porque foi um momento de decisão, onde ela estava lá, ela estava por coincidência, na segunda-feira, para poder realizar meu exame lá. E nisso ela já me chamou eu e o Lui numa salinha lá e falou, olha, a gente vai ter que induzir o parto. E nisso eu já entrei num estado de tipo... Não era o que eu queria. Não, foi muito engraçado, porque a partir dali, quando eu recebi essa notícia, não foi uma coisa que me assustou. Foi um lugar que já... Eu tava bem, eu tava ancorada. Tu entendeu que era a hora dela vir. Só de ela estar ali no dia que não era para ela estar, eu já entendi como um sinal do mistério do universo, de Deus, da vida, enfim, do que realmente eu me firmava ali em confiar. De, cara, ela não tá aqui por acaso, eu não tô aqui por acaso, isso não tá acontecendo por acaso. Ela tá aqui segunda-feira, a minha médica de plantão, e ela tá me falando que eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico aqui nesse hospital, que é uma rede que tem... banco de dados para mim, se depois eu preciso, se acontece alguma coisa comigo, ali teria uma UTI para mim, teria, enfim, um olhar para essa mãe, sendo que se eu fosse para outra maternidade que eu tinha escolhido ter lá, eu não teria. Maternidade só tem UTI para bebê, né? Não tem para mãe. E para quem não sabe, a Rê estava numa condição de gestante normal, saudável, né? Perfeita. Um risco normal. E aí, quando se descobre a pré-eclâmpsia, ela passa para ser uma gestação de risco. Por isso, essa questão de talvez ter uma UTI seja uma boa escolha. Exato. E é muito louco, porque a gente vê pré-eclâmpsia como associado à cesárea, né? E não. A melhor escolha para essa mãe, se ela tá bem, se os batimentos estão bem, se esse feto tá bem, é o parto normal, né? Pela perda ali de sangue controlável, é bem melhor essa mãe parir normal. Então, foi o que toda a equipe médica lá me deixou bem, assim, confiante e tranquila, de que lá no hospital, no HU, ele é bem humanizado. Então, eles sempre vão priorizar um parto normal, né? A cesárea é realmente caso de risco e de indicação, enfim. Então, a partir dali que ela sentou comigo e com o Lu, ela falou, vou precisar induzir, vocês querem ficar aqui ou vocês querem ir para a maternidade? Eu não sabia o que fazer, a gente foi ali desenrolando conversa
E eu confiando nela, no olhar dela, de tipo, não, aqui tu tá numa das melhores redes de Santa Catarina, pra ti, pra tua bebê, tu tá no melhor lugar. E eu pensei comigo, bom, eu já... Era um momento que era meu e do Lui, a gente não queria compartilhar muito com familiar esse momento, foi uma escolha nossa, de ser só eu e ele. E eu falei, eu não vou ligar para meus pais, eu não vou ligar para os pais do Lui, essa decisão. Eu olhei para ele e falei, a partir de agora, aqui nasce a nossa família, as nossas escolhas, é eu e tu. E a nossa médica ali, eu confiando na guiança dela, ela falou, tu tá bem aqui. Então eu falei, então tá, então nós vamos ficar aqui. E nisso ela já me falou, bom, aqui tu não tem tua equipe. E aí, é isso a minha dúvida. Tua equipe não poderia ir para aquele hospital? Porque eu estava no hospital público, numa rede pública. Eles não aceitam? Eles não aceitam, são médicos plantonistas, são residentes. E nem a tua médica ia poder te acompanhar? Nem a minha médica, ela tinha o turno dela, até às 7 da manhã ela tinha que ir embora, entrava outra plantonista. Então, assim, eu não saberia quem seria. Isso acontece com várias mulheres que não têm rede pública, né? Porque a gente que tem o privilégio, a gente escolhe a nossa rede. Mas né? é engraçado, porque aí você pensa assim, não, eu escolhi, eu idealizei esse parto, né? Ele seria assim. Nossa, pesquisei super, tive todo o acompanhamento, então vai ser pelo menos... Tu não sabe, claro, o parto é sempre uma surpresa, mas pelo menos aquilo que tu consegue controlar, que é escolher a tua equipe, a tua via de parto, como as coisas vão ser, você acha que realmente aquilo vai ser cumprido. E no teu caso foi tipo assim, tudo joga pra cima e vamos embaralhar e começar agora. E aí já começou o meu trabalho de entrega, né? Que havia... Por isso que eu falei, eu vou linkar lá com o final, porque já no ato da concepção eu já tive que soltar. E o parto foi a mesma coisa, eu tive que soltar. Não é a equipe que eu será queria. que o meu parto vai ser assim também? Não, mas é sempre um aprendizado, né, Bá? Porque eu até me espelho muito nessas mulheres que talvez não tenham uma condição para poder estar escolhendo a médica dela, obstetra, doula, equipe porque de no filmagem. fim foi assim para você. Foi assim para mim. E foi muito sobre, quem que vai ser minha médica? Quem que vai fazer o meu parto? Não sei. Não conheço, nunca vi. Quem que vai ser a enfermeira que vai estar comigo? Não sei, nunca vi. Vou conhecer agora. E desde ali já começou um ato de eu me sentir muito amparada. Isso foi algo que nasceu em mim naquele momento. Eu me senti muito amparada. Então, eu estava muito tranquila. Meu coração estava muito em paz. Porque, justamente por tudo que eu busquei antes, não só do yoga, mas de toda a informação, a literatura, tudo que eu li, documentários, filmes, eu continuaria sendo a protagonista do meu parto, porque eu sabia que eles respeitavam isso. Então, isso me deixou em paz também. E isso, então, é isso que eu ia te perguntar. O que fez você escolher ficar naquela maternidade? Além de, claro, eles terem UTI, né? Que te dá uma segurança, a tua médica te fala isso. Foi só isso ou o que mais que te deu essa... Foi ela também me ancorando e me falando que todas as médicas ou médicos que passavam por lá são referência no parto humanizado, né? Legal. Então, isso me deixou tranquilo. Ali, a prioridade é humanizada, é natural. Se você precisa, você vai para uma cesárea. Então, isso me deixou muito tranquila. Eu poderia continuar, né, com todo esse meu desejo de parto normal. E aí foi. E aí, como eu tinha que induzir o parto, porque a pré-eclâmpsia é uma condição da placenta, né? Então, a gente precisa tirar essa placenta para não causar nenhum risco. E aí foi tudo sendo controlado, minha pressão, enfim, fui muito, muito bem assistida, me senti assim, uma rainha, sério. Que legal. Todas as enfermeiras, né? me cuidaram do Lu, e a preocupação com a gente foi a coisa mais linda do mundo. E eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que mais do que serem pessoas, né, uma rede que prioriza o parto natural, serem pessoas humanas, que não vão cometer violências obstétricas. Não estão com pressa de fazer esse parto acontecer. Né? Exatamente. Acho que isso ainda é mais importante do que a própria via, assim, sabe? É respeitar essa mulher que tá ali. Né, esse bebê, essa família, enfim. Então, acho que passou assim, umas 4 obstetras por mim. Toda hora trocava o turno. E elas se apresentavam e falavam. Então, eu não sabia, mas eu amei Roleta todas. russa. Eu amei todas e a gente começou a indução, né, com misoprostol. Me desculpa que se eu me enganei na medicação que afina o colo do útero, mas eu acredito que é esse o nome. Elas já haviam me dito que essa indução poderia demorar 24 a 48 horas. E eu sempre visualizei um parto que eu falava que eu queria um parto rápido, que eu queria um parto rápido, que eu queria um parto rápido. E aconteceu. Visto que essa indução poderia demorar muito, então, eu às 7, 8 e meia da manhã comecei a colocar meu primeiro comprimido. E elas falavam que de 2 em 2 horas teria que colocar esse comprimido. Eu acho que eu não cheguei a botar 3, a minha bolsa estourou. E eu lembro nítido de eu
molhar a cama, assim, e me assustar com aquilo. E aí eu apertei O botão pra o chamar a botão enfermeira. para chamar a enfermeira, só que eu já estava em transe um pouco, assim, não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E eu lembro que entrou uma médica, eu queria muito lembrar o nome dela, que ela foi maravilhosa. Eu lembro que ela só falou para mim: a tua bolsa estourou, teu colo tá lindo, tu tá começando a dilatar, já tá em 4 para 5. E ela falou: agora tu só relaxa. E ela falou esse relaxa de um lugar tão tranquilo. Ai, que me ajudou muito. Isso faz muita diferença pra gente que tá ali, sabe? Nesse começo de trabalho de parto. Eu sempre falo, assim, o ambiente é muito importante. Essa mulher tá relaxada com pessoas que a tranquilizem é muito importante para tudo começar a fluir, desencadear. Então, assim, as pessoas que estavam na minha volta fizeram toda a diferença. Só que eu confiei numa coisa que eu não sabia, sabe? Então, isso foi muito lindo, assim, para eu poder compartilhar e falar sobre essa confiança mesmo. Eu estava segura de que eu queria, do que eu queria, eu sabia que meu corpo saberia o que fazer, a minha bebê saberia como nascer. Uma doula que eu estudei muito, que foi a Eli Rose Waters, ela sempre falou que parir é igual tomar água, assim. É uma coisa super normal da fisiologia do corpo. Só tem que confiar nessa fisiologia. Então, eu tinha liberdade também de poder me movimentar, poder ir no banheiro, né? Eu não tinha que ficar ali parada. Foi muito respeitado o meu espaço de tempo de parto. Isso me ajudou muito na dilatação. Então, acho que isso é bem importante. E ali tudo começou a fluir, mesmo que trocava as médicas. Vinham os residentes toda hora fazer o toque cardio, sentir o coração dela. Tudo estava bem, eu podia levantar, eu tive essa liberdade, poderia me alimentar, beber, porque isso é muito importante. Uma pergunta, você fez o teu plano de parto, né? A gente falou, inclusive, aqui no episódio com a Mayla sobre o plano de parto, acho que com a Luana também, que foram episódios que já estão aqui, muito legal. A Mayla contou também, ela teve 2 partos completamente diferentes, ela relatou como foram esses partos, e a Luana, enfermeira obstetra, também explicou e elucidou várias dúvidas nossas, e elas falaram também sobre o plano de parto, e você fez um plano de parto, e por você ter essa mudança de maternidade, você conseguiu apresentar esse plano de parto na maternidade que você foi? Muito acolhida, Legal. muito tranquilo. Que bom. Não, super indico, você coloca lá, né? Suas vontades, E aí você entregou na hora que você contras. chegou na maternidade. Sim, isso já estava ali. E aí, enfim, tudo começou a desencadear perfeitamente bem. Consegui pôr minha playlist, isso eles deixaram. Foram poucas coisinhas assim que dava para dar um jeitinho, assim, porque como é uma rede pública, é uma coisa mais assim que não pode tudo do teu jeito, né? Mas consegui ainda levar minha caixinha de som, porque faz toda a diferença tu ter ali as tuas musiquinhas, sabe? Sim, o som Que te leva para tragam, lugares, né, de relaxamento, de às vezes força, enfim. E aí já começou a desencadear, de tanto que eu visualizei que queria esse parto rápido. Meio-dia a bolsa estourou, 7h30 começou o trabalho de indução, meio-dia estourou. Às 5 horas eu já estava com 9 para 10 de dilatação, porque eu já estava no chuveiro. Eu também gosto de dar essa dica de um analgésico natural. Água do chuveiro caindo nas costas. Maravilhoso. Eu não pedi analgesia, consegui ali me conter, porque entra o trabalho do yoga. Aí nessa... A respiração te ajudou muito? Me ajudou muito, só que eu sempre falo, por mais que eu falo de yoga da respiração, a gente vira bicho, né? Na hora de estar ali nesse momento de transe mesmo. Assim, acredito que a Mayla falou muito disso. Nesse momento em que tu tá ali na partolândia, que muitas usam esse termo, algumas pessoas não gostam desse termo, mas geralmente é um transe, tu sai do mental e tu vai pro teu sentir. Então, é óbvio que as dores vêm como contrações. E sempre me falavam, vem ondas. E eu, ondas? Eu imaginava aqueles tsunamis grandes. Isso me deixava muito ruim. Então, assim, eu encarava cada contração como uma chegada mais próxima da minha bebê. Então, eu acho muito legal falar isso. É uma coisa que te leva para um desconforto máximo, uma dor insuportável, mas não é tão insuportável assim. Ao mesmo tempo que é insuportável, é boa, porque me aproxima, vai trazendo, o corpo vai ali, o colo vai amolecendo, o bebê vai descendo, a cabeça vai descendo. Então, a contração, ela tem esse lado que nos deixa louca, de dor, de desconforto, de tudo isso. Só que se tu leva para o outro lado, e foi isso que o yoga me ajudava muito, eu vou olhar para o outro lado, cada contração me aproxima mais da minha bebê. Então, vamos receber essa contração, sabe? Vamos receber essa onda. A respiração é algo que não existe. No yoga a gente trabalha ali mais para esse emocional da mãe, da gestação, para ela
tá tranquila. Só que na hora do vamos ver ali, na hora das contrações, a respiração fica muito livre, sabe, Bá? Não tem algo que eu possa te dizer, faça essa. Não, tu vai no teu ritmo. Tu só não tranca, tu só não prende. Mas o yoga sempre fala, e eu falei isso muito no outro podcast, da gente não se identificar, né, com o corpo, com as sensações, com tudo que acontece, tu encontrar esse lugar de desapego. Então, por mais que vinham os desconfortos, me ajudou muito a me concentrar em mestres nessas horas. Então, eu visualizava os mestres, enfim, que eu gosto, que eu tenho ali um amparo, seja Jesus, seja os mestres, enfim, que eu tenho. Eu visualizava eles, sabe, que estava tudo bem. É uma dor que me aproxima da minha bebê e eu sempre lembrava que Deus não dá uma dor maior do que a gente pode suportar. Então, o nosso corpo foi feito para isso. Porque que tem essa coisa de sofrimento? Não, é dolorido? Mas entra novamente yoga. Quanto mais tu tá conectada com o teu corpo, quanto mais tu conhece teu corpo, mais conectada com a tua bebê, mais tu vê que isso é um processo completamente natural e fisiológico, sabe? Então isso me ajudou bastante, assim, ver as contrações como algo bom e não como algo desesperador. Foi a tua interpretação da situação toda, então, que te ajudou, né? Eu acho isso muito legal, porque isso vem desde a gestação, desse curtir a gestação, né? Ontem eu tava conversando com uma amiga e ela disse, nossa, Bá, você tá curtindo muito essa gestação, né? Aí eu parei pra pensar, eu falei, eu tô. Eu falei, todo dia eu descubro algo sobre o meu corpo, eu sinto algo diferente, ela se mover de um jeito diferente, eu vejo meu corpo mudar. E eu falei isso, eu tô muito conectada com o meu corpo. E eu tô muito feliz por isso, assim, porque é muito fácil a gente entrar no automático da vida e quando vê, tipo, meu Deus, já tô ali na hora de parir, não curti tanto. Curtir, eu acho que vem desse lugar de, tipo, de estar conectado com as mudanças do teu corpo, que o teu corpo tá fazendo, que eu acho que é muito parecido com o parto. Daqui a um tempo eu venho compartilhar pra ver se eu... como é que foi. E mesmo que tu esteja numa rotina de trabalho, que muitas mulheres não conseguem não é nem a questão do trabalho, eu digo de correria, de desconexão, assim, tipo, cheguei em casa, fiz isso, tomei banho, fui dormir, sabe? Esquece. Mas quem não disso. tem, né, 10 minutos pra tirar ali antes de dormir. E, porque cara, é o que eu falei, a minha vida continua corrida, mas é um outro olhar, sabe? É um outro lugar. É como se eu tivesse colocado... eu ainda tenho as minhas ambições, mas elas agora estão no lugar certo. Sim. Que é atrás daquilo que é mais importante no momento, né? E eu acho que esse trabalho de parto, ele é isso também. É tipo... Ok, o que eu preciso agora é essa conexão com o corpo, é sentir isso. E, assim, como tem várias coisas desconfortáveis na gestação, você não fica com raiva, você não fica bravo, você não fica, me tira isso daqui, porque tem um outro lado. E é esse olhar pro outro lado também, né? Não, e o corpo ele já começa, né, a transformar. No antes tem todo um preparo, é tudo muito, muito sagrado, muito natural, assim. O corpo da mulher vai se transformando, porque também a gente fala muito da gestação, do parto, mas tem toda uma amamentação, tem todo o pós-parto, tem todo um puerpério, tem uma fase ainda que essa mulher vai passar, né? Então é muito importante também relembrar do pós, né? E, enfim, só para contemplar e fechar ali, então meu parto ali acabou que foi rápido, porque eu sempre falo do poder que a gente tem de cocriar isso, sabe? Não é balela, não é tóxico isso, sabe? É real, porque é do coração, entende? E se a gente partir do princípio que não existe tempo e espaço, quando você visualiza, tua mente não entende o que está acontecendo agora, o que já aconteceu. Então você estava visualizando, é como se já estivesse acontecendo. Tu leva para esse campo, né? E a tua bebê também vai recebendo essas informações. Então, eu sempre dou a dica, assim, de visualizar, de estar bem afirmada no que tu quer. Até assim... Nossa, eu fui até descrevendo como que eu queria que a minha bebê fosse, fisiologicamente, e ela é tudo que eu pedia, assim. Ai, que lindo! Fisiologicamente, pedia... A minha mãe também falou que fez as isso. Características dela, eu fui tudo visualizando, falando, e ela é igual como eu pedi. Então, é muito maravilhoso isso, né? De um lugar de bastante sacralidade, né? E de conexão, eu acho também, né? Então, ela veio, foi tudo muito rápido, o expulsivo, eu gosto de falar para vocês, né, que estão lá no yoga, a gente aprender essa força do expulsivo, né, porque é uma parte do processo de trabalho de parto. Ele tem o parto, ele tem processos, ele tem fases, né. O expulsivo é a última fase, onde o bebê já está ali coroando com a cabecinha na vagina, onde
tu já fica feliz quando te dizem, eu tô vendo a cabecinha, né? Tá coroando, essa coroa vai descendo ali pelo canal vaginal. Eu lembro que eu tenho uma foto até eu dando risada, assim, porque foi um êxtase, assim, foi um transe, foi uma coisa que não tem, palavras não explicam, assim. Então, eu sempre falo que a mulher é muito abençoada de poder vivenciar o parto, porque é um evento muito espiritual, muito forte, muito instintivo, muito mamífero, muito selvagem. Eu digo assim, de voltar até para a ancestralidade, né? De como essas mulheres antigas pariam 13 filhos, 10. Claro que em condições que às vezes tinha morte, tinha perda de feto até dessa mulher, porque graças a Deus temos hoje cesáreas e cirurgias que salvam vidas. Mas assim, eu sempre falo, se estiver tudo bem, se tu quer esse parto normal, confia no processo do teu corpo, da tua bebê, porque o corpo foi feito para isso. Então, isso já dá um conforto muito grande. Tu saber que tudo foi desenvolvido, teus órgãos, teus ossos, tua musculatura, tua pelve, tua bacia, teu sacro, tudo tá perfeitamente ali para isso, sabe? Então, é sobre confiar. E aí ela veio, o expulsivo é muito essa força da terra, que eu gosto de ensinar no yoga, essa consciência do assoalho pélvico expulsando para baixo. Isso a Roberta falou muito, a Janet fala muito disso, da gente direcionar essa força para a terra, que é uma percepção que a gente aprende no yoga, enfim, na fisioterapia pélvica também tu pode estar buscando, né? Porque às vezes é falta de informação dessa mulher, sabe? De entender ali como é que funciona. Então, quando ela tem essa consciência, ela consegue realmente trabalhar mais nessa ação. Então, meu expulsivo, ele durou uma meia hora, é um momento que já tá mais... Até dá para dar umas risadas, assim, que tu tá em outro mundo. E depois, claro, vem a placenta, daí tudo fica maravilhoso, né? E aí foi tudo muito rápido, então... E o shake da placenta? Daí eu não pude ter ali, não né? Pôde? Mas eu acabei que daí depois eu enviei para uma profissional que ela fez chocolatinho de placenta. Lá no hospital? Daí aí eu pude, aí eu nem lembro, mas eu consegui, eu nem falei disso, mas eu pude contactar uma outra doula que tinha parceria, porque as doulas precisam ter permissão para entrar nessa maternidade ou nesse hospital, né? Então eu consegui uma menina que inclusive a gente já havia se conectado, mas consegui ela pro meu parto, porque foi a única pessoa que eu consegui de equipe, foi essa doula, a Júlia, maravilhosa. E hoje ela também teve um bebê e aí, enfim, ela já levou congelou ali, né, que tem que congelar, e ela levou para uma outra menina, que é a Gesto Uterino, que ela também é maravilhosa, ela faz chocolatinho, depois você toma, tem vários benefícios de tomar a placenta no puerpério, né, e aí fez olhinho, pomadinha, fiz então você não carimbo, tomou ali, tipo, não logo tomei depois, ali, não. mas conseguiu salvar ainda. E aí, depois já é importante também falar de golden hour, né, do colostro, do bebê já vir pro teu colo, de ter essa primeira hora. Você teve tudo isso? Tive tudo isso, então foi muito respeitado isso, né? Por toda a equipe, foi maravilhoso, assim. Essa golden hour é muito fundamental e eu não me lembro qual literatura que eu li, porque foram muitas, mas a primeira frase que você diz pro seu bebê quando ele sai, bem-vindo. Diga bem-vindo pro mundo externo. Então foi ali tudo muito... Era ocitocina pura, né? Que eles falam, que contagia todo mundo que está na sala. Esse hormônio que libera, daí vem prolactina, que é esse hormônio já relacionado ao leite, que também é uma coisa que fica no ar, que tu vai ver, tu vai poder viver isso independente de qual for a via, né? Mas tá atenta para viver isso, sabe? Porque a partir dali que vem pro colo e fica contigo... é assim, transcendental, assim, é bizarro. E você acha que essa experiência que você teve no parto, que você falou que foi muito única, te fez uma pessoa diferente, mais leve, menos controladora, ou como? Sim, após total. Essa experiência, até o que você acha que mudou? Assim, 2 anos dor, após? vem falar de dor hoje? Não, eu pari. O que é uma dor de, sei lá, de dente, de alguma outra coisa que tu faça? Eu sempre assimilo com o parto. Eu falo, gente, não, pari. Maravilhosa. Qualquer dorzinha a gente suporta. Eu acho que, às vezes, tem a mulher que quer passar por essa transição, né? Esse espiritual de parir normal, porque é um processo transcendental mesmo. É importante a gente trazer, assim, porque às vezes as mulheres não conseguem, tem problemas e tá tudo bem, né? Mas, assim, para quem realmente tem essa oportunidade de passar por isso,
Eu falo assim, porque é um renascimento, não é um nascimento só do bebê, é um renascimento da mãe. Tu renasce. O que o corpo passa, essa experiência, eu, pelo menos, não vi nada igual na minha vida. Eu acho que eu nunca vou ver, eu acho que foi a coisa mais forte, mais profunda que eu já vivenciei, assim. E eu sempre falo, na hora que ela nasceu ali, 2 dias depois eu falava, nunca mais quero parir, nossa, nunca mais, nunca mais. Passou 10 dias, eu falava, gente, eu quero viver isso de novo. Várias mulheres falam isso. Eu quero várias viver, mulheres. eu quero parir de novo. Que experiência foi essa? Porque eu realmente senti que eu fui para outra dimensão. E tu precisa de um tempo pra integrar tudo isso, né? E você teve um puerpério bem introspectivo, né, Rê? Tive, foi difícil meu puerpério, não foi fácil. Tive baby blues, não tive depressão, assim, pós-parto. Muitas mulheres têm, muitas mulheres não têm. Mas eu acho que o trabalho intenso que o meu corpo passou foi algo como assim, Uma recuperação dele, eu né? abri todo o meu campo para esse ser passar, eu realmente fui passagem para um ser, e agora voltar assim, tudo se organizar internamente. É meio que voltar como era Uma antes, mas expansão. sem ser como era antes. Porque Até nada hoje, mais é. nada mais é como antes. Até hoje eu sinto meu corpo de um jeito, mudou profundamente, assim. E agora dizem que depois de 2 anos o corpo, os hormônios da mulher voltam tudo ao normal e a gente volta a se sentir, né? Mas eu lembro que chegava a hora, fim do dia, amamentando, eu olhava para o céu, assim, no fim da tarde eu chorava. Mas era um choro de contentamento, às vezes um choro de sem entender porquê. Enfim, nós estamos todas ali naquela dose hormonal gigante de vários hormônios. Então, realmente vem coisas, sensações que não se explicam, só se sente, assim. Eu acho que é muito ir para o corpo. O parto, a gestação inteira é muito sobre soltar da mente. E o yoga é isso, né? O yoga quer desfazer camadas da mente. Usa o corpo pra desfazer camadas da mente. Eu acho que é muito isso, o parto também, né? É uma coisa totalmente, como você falou, animal, selvagem, corporal. Mas que aí depois você vai sentir todos esses movimentos, Sim. né? E ainda para agregar algo mais, assim, digamos, de soltar o controle, teve toda a sua questão da amamentação com a Ayla também. Sim, olha só, tinha Né? esquecido já disso, né? Então, Que eu acho que também agregou pra que você também tivesse esse entendimento, tipo, como assim? O que tá acontecendo, né? Eu acho que essa confiança numa ordem invisível no yoga, a gente fala muito disso, dessa ordem cósmica que nos rege, né? Uma ordem invisível. E que se a gente confia, tá tudo no fluxo, tá tudo dentro da ordem, nada tá fora, sabe? O tu é o todo é tu, faz tudo parte, somos um só. Então, foi desde a concepção, o meu parto e depois minha amamentação. Eu sempre lutei, queria muito amamentar. Nossa, eu tinha, assim, uma coisa com fórmula, eu não queria dar fórmula. Os radicalismos que a gente tava Os falando radicalismos antes, né? que a gente tava não dá falando certo antes, não dá a longo certo. prazo. É óbvio que amamentar é a melhor coisa que tem para esse bebê, para essa mãe. Putz, leite materno, meu Deus, é o ouro para esse bebê, imagine. Melhor partindo do princípio de nutrição, mas o que é o melhor mesmo, para cada mãe é muito individual, né? Então, assim, também li muito sobre amamentação. Nossa, comprei um livro grosso de um doutor, de um pediatra que eu gosto muito também. Depois eu posso deixar a dica dele, eu esqueci o nome dele. Enfim, fiz minha cirurgia de redução de seio. E em 2000 e, sei lá, eu tinha uns 22 anos. Antes de engravidar. Sem noção de que isso afetaria glândulas da minha mama que poderiam me dar problema na amamentação lá na frente. E tu não sabia desse risco de... Talvez, antigamente, não falavam muito disso na amamentação. Mas quando você gestou, já tinham te falado? Foi uma preocupação, mas sempre me falaram, eu fiz redução de seio e consegui amamentar. Até mulheres muito. com silicone não Sim, conseguem, a maioria consegue, né? Mas já tive amigas que fizeram e conseguiram amamentar normal. E aí, eu lembro que depois já, né? Um dia depois, ela pegou o colostro, ela ficou no meu peito. Só que lá dentro dessa maternidade, o bebê precisa ganhar tantos percentual de peso para eu poder ganhar a alta da maternidade. Se ela não ganhasse, eu teria que permanecer lá e ver o que está acontecendo. Então, as consultoras de amamentação lá da maternidade já me auxiliaram muito e ela não estava ganhando peso suficiente para eu receber alta. Então, foi constatado que eu não estava produzindo leite suficiente para ela ganhar o que ela precisava. E como é que foi receber eu recebi essa a notícia de que eu teria que suplementar ela com fórmula.
Só que, pra mim, eu já tinha parido. Minha filha já tava saudável no meu colo. Vambora. Já tava bem, o Lui tava bem, tava tudo bem. Eu falei, bora. É isso que tem, não tô tendo leite. E eu aceitei, veio de um lugar de muita aceitação também, assim. Foi difícil, porque eu não queria, porque, enfim, as fórmulas, a gente vai ler a composição, não é a melhor coisa do mundo, óbvio que não é, né? Os ingredientes dão um desespero ali quando lê, a gente que tenta essa alimentação, enfim, mais limpa. Mas eu não tinha saída, Até cogitei pegar leite de uma amiga que estava super extraindo, só que hoje em dia eles não fazem mais isso, o leite tem que passar por um processo de pasteurização, enfim, antigamente, não sei, talvez esteja errada nessa informação, mas tinha mais banco de leite, hoje não é tão comum, até porque eu conversei com a minha irmã super doou leite para outras gestantes, só que hoje em dia tem todo um processo ali, enfim, desse leite dessa mãe, desse DNA, de tudo que essa mãe, enfim, está consumindo, do estilo de vida dela, eu também não sei, né, o que eu poderia estar ingerindo. Então, vamos para a fórmula. Daí, nisso, eu falei, não, mas eu quero que ela venha para o meu peito. Graças a Deus existe a relactação. Que daí foi outro processo que eu aprendi que também. Pra quem não sabe, é quando passa a sondinha ali no peito da mulher. Então, o bebê, ele pega, né? Continua sugando, estimulando esse leite. Só que tá vindo uma formulazinha por essa sondinha na boquinha. Então, era um copinho bem pequenininho. O bebê precisa de muito ml ali quando nasce. Então, botava a sondinha no leite. Eu botava junto com o mamilo. Aí ela ficava sugando, instigando o que tinha do meu, né? Porque para esse leite descer, o bebê precisa fazer sucção para estimular, porque a mama é uma fábrica aqui de leite, o bebê que faz essa fábrica acontecer, esse leite descer. Então, eu ficava com a sondinha e com a Ayla, ela estimulava um pouquinho que tinha meu e eu já ia com a sonda. Então, também foi um processo, não foi fácil. Os 2 primeiros dias, a pega, tudo, né? A importância de uma consultora de amamentação no pós também, é muito bom essa dica. A Raquel, maravilhosa, me ajudou. Ela não pôde estar comigo, mas depois ela foi em casa. Então, a partir dali eu já comecei a relactação. E aí foi evoluindo, fui indo para casa. E eu relactei até 4 meses. E era um processo, porque aí você tem que fazer... Nossa, é uma esterilização, dedicação. Tem que limpar, tem que comprar a sonda, tem que comprar os copinhos. Fora de casa é complexo. Fora de casa era complexo, mas como eu escolhi também ficar esses 3 meses bem em casa, assim, teve essa facilidade. Mas aí depois eu perguntava para minhas amigas, quanto tempo a tua bebê fica no peito? 10, 5 minutos. Cara, eu ficava 50 minutos. Lá por 4 meses, né? Então isso já não estava sendo legal para mim, sabe? Eu já estava contraturando tudo aqui, enfim, comecei a ter umas dores que realmente, de tanto segurar e ficar 50 minutos. E aí eu comecei a ver que aquilo não estava sendo saudável para mim. Foi onde eu parei de relactar e introduzi a mamadeira. Mas daí já é também uma escolha muito pessoal, né? Que realmente a bebê, ela também já começa a interagir, daí ela já arrancava a sondinha e já começava a levar para brincadeira. Então, 4 meses foram exclusivos, vindo no peito e relactando, que graças a gente tem essa opção para a mulher que quer muito ter esse contato, porque eu acho que esse contato de aconchego do peito, da troca do olhar com a bebê é muito importante para criar vínculo, conexão, segurança emocional, né? Então, eu queria muito isso, então isso me deixou assim... bem decidida de que a relactação era o melhor caminho para mim, até que daí eu introduzi a mamadeira, só que ela continuou vindo para o meu peito até 8 meses, então ela sugava um pouquinho, eu estimulava com a bombinha. Nossa, tem mulheres que, né, tiram lá 60, 50 ml facinho, eu tirava 8 ml, 10. Isso também foi começando a me frustrar. Ai, não tô conseguindo. Só que daí vinham me informar que a descida do leite tem muito a ver com você estar relaxada também, confiante. E eu tava, sabe? Só que eu entendi que também era outro processo que eu havia feito lá, inconsciente, né? Da minha redução. E que hoje eu colhi ali na frente, não poder fazer a amamentação do jeito que eu queria. Mas tive. E soltar o controle de novo, né? Tu fala até hoje, assim, né? Com um pouco de dor, mas tipo, é isso. Foi isso. Soltar o controle. E ela tá aí, firme, forte, saudável. Maravilhosa. Tudo tem um porquê na nossa vida. Se a gente, né? Eu acho que a aceitação é um grande mestre, assim, da vida. Aceitar, confiar. Um mantra do professor Hermógenes... entrego, confio, aceito e agradeço. Isso é assim, 4 palavrinhas chaves que tu pode levar desde agora que tu tá gestando para tudo. É isso.
A vida é isso. E se você tem ainda alguma coisa pra, né, tipo, entregar, confiar, aceitar, se você realmente... A vida vai te trazer alguma coisa pra tu pôr em prática, né? E tudo aprendizado, né? Tudo aprendizado. E eu acho que essa jornada da maternidade tem te ensinado muito, assim, quem olha de fora, né? Tudo isso, porque cada etapa é um desafio, né? Então, e agora... É tela, é colocar na escola, é comer, cada coisa é um soltar o controle, aprender, ter o conhecimento, porque é muito importante, acho que tu sempre fez isso, eu faço isso muito. Eu vou atrás, né, das referências, eu leio, eu estudo, tudo certo para que a gente faça escolhas. Eu acho que isso é o mais importante, porque uma escolha ela só é bem feita quando você conhece os dois lados e aí você encontra esse equilíbrio, porque não precisa ir tanto para um lado nem outro, né, para o outro, assim. E solta o controle, mas sempre baseado em conhecimento, que é uma coisa que tu fez muito, né? Eu sabia que eu queria, sabe? Foi uma decisão interna muito firmada. Eu quero, eu consigo, eu posso, meu corpo sabe. Tem problema com a tua bebê, tem problema contigo? Vamos para alguma outra via? Vamos. Sim, mas se tá tudo bem, cara, vamos até o fim. Como foi o caso da amamentação, né? Tem essa outra via que bom, e é isso, vai estar bem alimentada E a introdução alimentar também foi outra história, de que ela não comia com 8 meses, começou com quase 10 meses. Eu não sabia disso. Sim. Porque hoje ela come super bem. Ela come super bem. Mas foi um processo de soltar também. Não quer, de entender o que o organismo dela precisa, do que ela não quer. E que é pouquinho no começo. Não há aquela história das 5 cores. É difícil no começo, porque eles comem muito pouco, né? Sim, é um eterno aprendizado. E a maternidade é muito sobre a gente, né? A mãe só vai perceber isso depois. O maior laboratório da vida é maternar, cara. De profundo autoconhecimento. Por mais... A gente falou aqui no primeiro podcast, yoga é meu caminho de autoconhecimento, né? Eu não sei o que seria de mim sem o yoga também na maternidade, mas a maternidade é o laboratório real. É porque tu não tem escolha daí, né? Enquanto você tem ali, você escolheu aquele caminho, você tá buscando isso. E a maternidade fica uma vez jogando tudo na cara. Agora vai, querida, engole, é isso? Ou tu aprende, ou tu aprende. E o teu comportamento perante as reações da tua bebê também. O choro, que é super normal. As birras que depois entram, as vontades desse ser... Tudo vai debater de frente contigo, como tu reage, como tu vai conduzir, como tu vai levar isso. E o que te ajudou a conduzir e a levar tudo isso? A não querer repetir padrões. Acho que isso foi o meu primeiro foco, assim, não quero repetir padrões de passados. Então vou fazer diferente, vou me esforçar. Eu quero estar presente, eu quis muito estar presente para ela. Tanto que eu fiquei 3 meses reclusa, fiquei 3 meses na esterogestação, né? Que eles falam muito que o bebê ainda... se a gente olha um mamífero, ele sai do útero, dá alguns dias, ele já tem perninhas, ele já vai caminhando, né? Nosso bebê não, ele depende ainda desse andar, ele demora muito para acontecer para eles ir para o mundo. Então, o bebê, enquanto não caminha, ele depende muito de ti. Então, eu quis realmente... Eu acho que o bebê é um grande mestre, assim, é uma eterna... via de aprendizado para essa mãe, para servir esse ser que depende totalmente de ti, ele não anda sozinho, é diferente dos mamíferos que a mãe daqui a pouco já solta, já vai caçar, já vai lá, os filhotinhos estão lá. O bebê não, então tem esse período de esterogestação que é pouco falado, onde o bebê ainda tem esse vínculo muito forte com a mãe. Ele ainda precisa estar ali ouvindo as batidas do coração, ele precisa estar ali em contato com essa pele, com esse cheirinho. Então, isso, quando eu estudei sobre a esterogestação, que ainda ia um pouco mais, não só dos 9 meses na barriga, mas que vai mais depois ainda, até ele criar uma certa noção assim, de individualidade, de eu, que vai vir mais lá para frente. Então, eu quis muito, assim, toda essa busca que eu fiz foi muito assim, eu quero realmente me dedicar essa fase, porque é rápido, ela já está com 2 anos, daqui a pouco ela está com 3, então é uma dica que eu sempre dou também, se puder, aproveita essa fase, porque esse laço que tu cria com teu bebê, assim, nos primeiros meses de vida, semanas, esse doutor, ele fala dos primeiros 1000 dias de vida, como é importante a gente estar ali 100%, o pai, a mãe, uma rede de apoio, né, uma avó, ou uma babá, uma pessoa querida que tu queira, mas ter essa rede de apoio, para estar ali realmente servindo esse bebê, esse ser. É muito fundamental para a segurança emocional que ele vai ter lá na frente, para essa autoestima, para essa
essa vontade dela lá na frente, tá mais responsável de si, tá mais segura em si. Esqueci essa autonomia que ela vai ganhar também, sabe? Eu acho que essa base emocional que a gente dá nesses primeiros 1000 dias de vida, nessa esterogestação que eu tô falando, esse adulto vai colher lá na frente. Então a importância também, aqui eu já entrei em outro assunto, mas a importância de firmar bem essa base, onde esse bebê vai pisar esses passos quando ele andar, sabe? Essa segurança que ele tem no vínculo familiar, na rede de apoio, nessa confiança, em receber esse choro, dar esse colo, né? Não deixar ele chorando longe de ti, mas esse acolhimento é muito importante. E eu percebo isso hoje já na Ayla, com 2 anos e 3 meses, que eu consigo, que ela dá tchau pra mim tranquilamente. Que ela dorme na casa da minha mãe, da minha irmã, hoje tranquilamente. Porque eu criei essa base, essa segurança emocional nela, de que eu tô ali para quando ela precisar, né? E que se você puder, se alguma mãe, alguma família estiver aqui ouvindo, se talvez essa mãe não pode, ela tem que voltar para o trabalho, mas que ela possa talvez trazer uma tia, talvez uma amiga, uma babá, um pai, uma avó. Que dê uma segurança. Que nesses, pelo menos, sei lá, nesses primeiros 6 meses de vida dessa criança. Claro que o indicado é até 2, 3 anos, né? Mas não é a realidade de muitas pessoas. Da maioria, né? Mas que possam ter um olhar voltado para essa bebê. É legal ter essa consciência, pelo menos. Não, eu acho que não no lugar de se julgar, mas o que eu posso fazer para tornar essa situação um pouco mais próximo disso, né, do que eu gostaria. Porque eu acho que é isso. A maternidade vai te jogar muitas coisas na cara e você vai ter que lidar, e é isso. Você falou com choro, isso. E algo vai ter que te ancorar. Você falou, não quero repetir padrão. Isso te ancorava pra estar ali e tal. E uma última pergunta que eu queria te fazer é: quem cuidou de você durante esse período? Sempre fala isso, né? Quando eu tava gestando? Não, depois, quando você tava cuidando dela. Essa mãe no puerpério, né? Que você tem que ser mãe do bebê. E você tem que ser mãe também, Sim. porque é o que você falou, renasce uma mãe. Então precisa desse autocuidado também, né? E talvez essa reclusão, esse ficar ali, é tipo, eu preciso me cuidar também, eu preciso me refazer aqui. Porque eu acho que é muito louco pra mãe também. Eu acho que o nascimento dela já me trouxe essa força, assim, interna. Acho que isso está bem relacionado com... A mulher descobre uma força que ela nem imaginava que ela tinha. E eu liguei uma força em mim que eu nem imaginava que eu tinha. Então, não que eu me cuidei de mim mesma, mas, tipo assim, eu quis bancar sozinha, mas essa é uma dica que eu dou, assim. Eu quis muito bancar sozinha esses 3 primeiros meses, né? Porque foi uma escolha pessoal minha, assim, de tipo, eu quero cuidar dela. Então, ficou eu, o Lu e ela. Nós 3 decidimos isso. Então, eu não quis muita rede de apoio por perto nesse primeiro momento. Só as avós e a minha família, e a família do Lu, claro. Mas, assim, eu acho importante os cuidados com essa mãe no puerpério vêm de rede de apoio de família, óbvio, de amigas. Tu ter uma rede de apoio para tu poder mandar uma mensagem no fim do dia, onde às vezes bate uma tristeza, de compartilhar com uma outra mãe. Por isso a importância de a gente estar ali, né? Vocês estão ali a gente está na nossa prática de gestante. Tu já fiz a roda de gestantes, tu já vai se conectando. Tu vai conectando com outras mães. Então isso vai ser muito legal depois. Porque tu só vai entender depois o quanto tu precisa de compartilhar e porque conversar. Todo mundo fala que o bebê vai estar sempre bem. O bebê, né, tua mãe, todo mundo vai estar ali pro bebê. O bebê vai estar sempre bem. Mas a mãe nem sempre, que ela tá tendo que cuidar, né, de outro bebê. E aquela história de que a mãe precisa estar bem também pra cuidar do bebê, Não, é importante ter rede de apoio. Eu falo assim que hoje é fundamental. Então, o Lui me ajudou muito, óbvio. Parceirão completo para também, eu poder né? maternar tranquila, deixar a comida organizada, a casa organizada, a roupa organizada. Minha sogra, minha mãe ajudaram muito a deixar uma comidinha pronta. Eu acho que essa mãe, esses pequenos detalhes de ter ali a comida pronta. O básico, né? Só vem, já senta, já tá ali, se serve, come, se nutre. Vou ficar com ela agora para tu poder tomar um banho. Esses cuidados, assim, já diz muito. Agora, porque o emocional, assim...
tem que passar, né? Tem que passar, a neblina. É, a neblina. É nesse Tem um sentido livro, que eu 60 falo. Dias de Neblina, que é bem legal. Aham. Esqueci o nome da autora, que também me ajudou muito no puerpério. É. E se apoiar, assim, em coisas que te firmem, né? Em práticas, às vezes, tu poder parar um pouquinho, respirar, ler uma boa leitura, falar com uma amiga no WhatsApp, trocar. Isso me ajudou muito, foi fundamental. Legal. Fundamental ter rede. Fundamental trocar com uma amiga minha que já tinha passado por isso. Ela sempre falava muito pra mim: calma, Rê, vai passar. Eu sei que parece que não, mas vai passar. Agora só acolhe, é isso que tem pra agora. E a gente sempre fala no agora, no yoga, né? Recebe o que tem no agora. No agora tá tudo bem, é esse agora. É isso que você tem, isso. não pensa. A vida é isso agora, então tá, nesse agora. Só que saber que vai passar. É uma frase que parece boba, mas realmente ela é verdadeira, vai passar. E eu falo de mão cheia, passou as noites mal dormidas, aquela coisa de ficar acordada na madrugada, e tudo vale a pena, passa rápido. Então aproveita ao máximo, assim, porque realmente é muito tempo, assim, ele é louco, assim, pós-filho. Ele é assim, ó, ele é muito rápido. Então aproveitar mesmo, cada momento, mesmo as noites mal dormidas, as olheiras, a cara de cansada. No meu caso, eu vou estar assistindo esse podcast de novo para lembrar de tudo isso. Logo será a minha vez, eu vou ouvir esse podcast novamente. Rê, a gente sempre brinca que quando a gente tá ali na nossa aula de gestantes, é tipo assim, meia hora de conversa, né? Porque a Rê, vocês viram, ela é uma apaixonada por esse tema. E aí, o resto é de aula, mas meia hora a gente conversando. E acho que a gente poderia ficar aqui assim, ó, aprofundando em muita coisa, assim. Mas hoje eu queria te trazer mesmo pra tu trazer essa tua história, porque eu acho que as pessoas se conectam muito com histórias. Principalmente você que teve, assim, uma coisa programadinha, teve que jogar tudo pro alto, e mesmo assim foi maravilhoso, né? Mesmo assim foi muito bom, foi uma experiência muito legal. E é isso, de você estar aqui e tudo que você fez e tudo que foi a tua história aconteceu por uma razão. Você vê isso, assim, e não com dor e com um olhar de gratidão até, assim, não né? como um evento traumático. Exato. E eu acho que as pessoas vão gostar muito. Quero te agradecer muito por vir compartilhar agora, depois de 2 anos, num lugar um pouco mais tranquilo para falar de tudo isso. Que eu acho que é extremamente importante também você passar a sentir aquele momento, e aí depois quando você sai, o negócio fica mais realmente, vai tranquilo. começando a ver a luz ali. E te liberar, porque eu sei que também você tem que ir. A Ayla está esperando. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês quiserem saber um pouco mais do trabalho da Rê, conhecer um pouco mais a Rê, sigam elas nas redes sociais. Vai estar aqui embaixo o link também. Para trocas também, né? A Rê adora. De vez em quando ela também tá trazendo rodas de conversas para gestantes, para puérperas, mas ela também é maravilhosa e dá aula para quem não é também. Tem as turmas que, ó, é o que eu fazia antes, agora eu tô na turma de gestantes mais tranquilinha, mas as aulas de yoga de Vinyasa Flow estão a 1000 também, né? Que é uma prática um pouco mais puxada, que é maravilhosa, que ajuda muito a gente a sair do mental. E se você acha que esse episódio ele pode, sei lá, ajudar alguém que tá passando por esse período ou que vai passar por esse período, não esquece de encaminhar, compartilhar, porque eu acho que o que a gente conversou aqui é muito rico. E quando a gente tá passando por isso ou vai passar por isso, tudo que a gente mais quer é ouvir isso que a Rê falou, assim, sabe? É uma palavra positiva, um relato legal de mesmo que as coisas não aconteçam conforme planejado, o soltar o controle muitas vezes é melhor do que a gente poderia imaginar. E se você não é inscrito no canal, você chegou aqui novo, por favor, sinta-se à vontade para se inscrever, porque a gente vai ter muito mais temas como esse, assuntos assim e muita coisa legal. Muito, muito obrigada. Rê, obrigada de novo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.